Fala, cara de barro, beleza? Edu aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os gargalos que impedem que você evolua. Nem sempre você está precisando treinar mais. Às vezes, otimizando alguma coisa ou trabalhando num ponto fraco, você consegue ter um resultado muito melhor, se desgastando muito menos. Eu vou dar alguns exemplos que aconteceram comigo e eu acho que vai ficar bem claro para vocês a importância disso. Bom, como eu sempre faço, eu vou avisar que talvez esse vídeo hoje seja mais para aquelas pessoas interessadas em andar mais forte, em performance, do que necessariamente para o cara do passeio ou para aquele cara da cicloviagem. Entretanto, eu acho importante que você saiba disso, porque talvez seja mais interessante o recado em si do vídeo do que propriamente as dicas, porque alguma coisa pode estar acontecendo com você sem que necessariamente seja relacionado com performance. Então fica aí com a gente que vai ser legal. Outro recado importante, as planilhas de treino estão atualizadas, nós temos planilhas novas no site, você pode entrar lá, filtrar de acordo com sua intenção, com seu desejo. Por exemplo, cicloturismo, passeio, provas, sprint. Todas as planilhas são feitas por profissionais formados e um sistema de filtros incrível ajuda você a escolher o treino que mais se adequa às suas necessidades e ao seu perfil. Tempo de treino, quantas vezes por semana, se você tem cinta de monitoramento cardíaco ou não, vale a pena. Bom, então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, então vamos para a primeira dica e ela tem a ver com algo que eu acredito que a maioria de nós muitas vezes comete esse erro, comete esse equívoco, que é achar que tudo se resolve na força. Eu vou explicar para vocês. O Valmor estava aqui em casa e a gente batendo papo, eu estava falando sobre uma prova que acontece no norte do estado, e pela característica da prova eu consigo andar com os caras da elite, os atletas mais fortes, por muito tempo. Nesse ano nós entramos no estradão, no eucalipto, e o ritmo estava muito forte. Então tinha momentos que tinham curvas fechadas de praticamente 90 graus ou até mais fechada do que isso. E toda vez que eu entrava nas curvas eu precisava fazer muita força para retomar a velocidade e me conectar com esses caras. E aí eu relatando isso para o Valmor, eu fui dizendo que isso me minava, mas eu já estava fazendo algo para mudar isso, que era treinar essas acelerações e essa retomada. Bom, então com aquela calma dele, ele perguntou para mim, mas vem cá, você está andando com os caras da frente, até a parte da curva a força está legal. Não, está legal. E quando chega na curva, você precisa de muita força, reacelerar para reconectar o pelotão e não perder a roda. Exatamente. Bom, então você precisa melhorar sua pilotagem. E cara, isso assim, para mim, até então eu estava querendo resolver tudo na força. E eu comecei a lembrar, e eu fui rever o vídeo, que todos os caras mais habilidosos, mais fortes do que eu ali naquele pelotão, curvavam melhor que eu. E uma das coisas que mais desgasta você são as retomadas de velocidade. Especialmente quando você já está no pelotão em que o ritmo é mais forte do que o que você normalmente consegue suportar. Então você já entra ali desgastado e você tem que o tempo todo ficar fazendo retomadas. Ao invés de focar só em ficar mais forte, comece a olhar um pouco mais para a sua pilotagem, como é que você faz as curvas, como é que você entra, como você sai. Então tem aquela máxima, né, de entrar bem para sair mais rápido. Eu devia estar entrando mal, saindo mal e tendo que resolver isso na força. Chegou uma hora que eu não aguentei mais, perdi o pelotão e os caras foram embora, e é assim que acontecia. Então, para resumir, a dica é: tire um tempo para treinar pilotagem. Não precisa ficar o tempo todo se preocupando só com intervalado, fazer força. Nem tudo se resolve na força e a habilidade pode fazer você poupar muita energia. A segunda dica tem a ver com uma anamnese que eu fiz com os treinadores, que era a Pixolic com o Chris e a Thalita Saab, nos treinos para Caminhos de Rosa de 2022. E eles tiveram um papo comigo sobre o meu perfil de mais de 30 minutos, e a gente foi se conhecendo, batendo um papo ali bacana, sobre o perfil do Edu atleta e os meus objetivos. Num determinado momento, o Chris perguntou para mim como que eu estava indo nas provas, e aí eu falei todo orgulhoso que na maioria das provas eu estava pegando pódio, e isso estava me deixando muito feliz.
E aí ele perguntou, não, mas não foi isso que eu te perguntei. Como é que você está indo? Como é que você está se sentindo? Não, eu estou sofrendo, mas eu estou conseguindo pegar pódio. Então, um pódio fixo na cabeça, né? Como um sinal. É claro, o pódio é um sinal de que você foi bem, mas não necessariamente rendeu melhor, ou que você otimizou, que você foi mais eficiente. E aí que eu entendi a pergunta, eu falei com ele, cara, agora que você falou, eu tenho uma largada razoável, não é muito boa, mas depois que eu esquento o sangue, eu aguento andar metade da prova com os caras. E isso tem sido recorrente. Depois da metade da prova, um pouquinho antes, eu estou despencando de performance. Eu estou terminando todas as provas sozinho, e às vezes, em alguns casos, eu sou alcançado. E aí ele me perguntou, mas isso é comum? Eu falei, não, é comum, está sendo recorrente. E aí que nós fomos falar de treino, só depois que ele entendeu o meu perfil e o que estava acontecendo. Fizeram uma análise e aí a gente descobriu, tem um software fantástico, chama WKO, que está atrelado ao Training Peaks. É muito interessante esse software, um dia a gente fala dele. Pelo que eles perceberam, o que estava acontecendo? Uma mudança sutil nos meus treinos fez toda a diferença, pessoal. Não mudou quase nada. O que eles fizeram? Eu fazia o meu aquecimento e os intervalados. Terminava com aeróbico. Eles pegaram isso, viraram de cabeça para baixo. Exatamente para promover estímulos neuromusculares no meu corpo, para ensinar meu corpo a preservar um pouco mais de energia para o final. Então a gente passou a fazer o aquecimento, o aeróbico e os tiros no final. Toda a força que eu tinha que fazer naquele treino, nós começamos a fazer no final. Importante dizer é que foi identificado que eu já estava apto, que eu já vinha treinando, então eu já estava aguentando fazer os tiros. Só que quando eu fiz pela primeira vez os tiros na parte final do treino, a mesma sensação de prova, de quebradeira, de exaustão, de perna inchada. Aos poucos, só essa mudança, só esse detalhe sutil fez com que eu conseguisse chegar no final das provas com muito mais energia. Então, se muitas vezes talvez ali eu comprometesse um pouco no primeiro pelotão, no final das contas eu estava conseguindo garantir um pódio com uma diferença muito menor entre os caras mais fortes da minha categoria, que estão sempre lá figurando entre os primeiros. Então a segunda dica fala sobre a eficiência e sobre a inteligência de treino. Você precisa treinar, otimizar seus pontos fortes, mas também seus pontos fracos. E qual foi a última vez que você parou para analisar isso? Sabe, entendeu o que eu estou dizendo agora? Quando foi que você falou assim, bom, no metade final da prova eu estou quebrando? Talvez seja interessante conversar com o seu treinador, explicar isso para ele, comentar e talvez uma estratégia diferente dos treinos que você está fazendo. Porque como dizem, estava falando do Valmor, porque como dizem, não vai ter como você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, isso é muito verdade. A terceira dica tem a ver com um paradigma que eu sempre tive a respeito de alimentação intra-treino. Eu sempre achei que até 2 horas de treino, 1h30, eu não precisava comer. Bom, depois de muita insistência, depois da produção de um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, e eu acho que eu vou regravar esse vídeo, porque a informação que tem nele está perdida num vídeo de 19 minutos. E eu acho ela bem relevante, que diz respeito a novos estudos que mostram a melhora de performance durante um evento com a ingestão um pouco maior, não, bem maior de carboidratos. Eu já falei isso outras vezes, de atletas muito menores que eu, ingerindo 90 gramas de carboidrato por hora. Então, às vezes, a gente toma um gelzinho, 2 e acha que tá bom. Bom, não tomei necessariamente gel, não passei a adotar necessariamente o gel, mas geralmente eu uso mel diluído em água, ou eu uso aquela solução do último vídeo, vou deixar aqui para vocês, que é uma solução em que você joga dentro de uma chuquinha e se alimenta daquilo. Pessoal, isso fez muita diferença na relação enquanto eu termino o treino, a energia que me resta para terminar um treino de qualidade. Especialmente quando ele tem intervalados muito longos. Eu percebo que hoje eu tenho mais energia para terminar o treino, especialmente os treinos de 1h30 para 2 horas. Eu não me alimento quando dá 1h30, eu me alimento geralmente 50 minutos, 1 hora após o início do treino. E isso mudou muito. Por quê? Pelo seguinte, nós temos um vídeo aqui que eu explico o que é necessário para você conseguir ficar mais forte. Você precisa gerar uma carga de estresse no seu músculo
que sinalize para o seu cérebro, para o seu sistema, para o seu corpo de uma forma geral, que você precisa evoluir. Esse estímulo, ele tem vamos falar aqui vulgarmente sobre níveis. Então, se você está com um nível de energia muito baixo, talvez você não consiga fazer a força necessária para que seu corpo sinta aquela necessidade de evoluir mais, ou pelo menos que ele tenha o máximo de evolução que você poderia ter naquele dia. Simplesmente pelo fato de você não ter energia para chegar lá, naquele ponto. E eu não estou falando de força. Força você ainda tem, mas você não tem energia na caldeira para fazer essa força queimar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está muitas vezes jogando treinos excelentes pelo ralo, simplesmente por não comer. Então existem formas mais baratas para você fazer isso, como é o caso, eu dei os 2 exemplos no vídeo, vou deixar aqui também. Você consegue fazer isso de forma muito eficiente. Existem outras coisas que eu mudei, existem outras coisas que eu fui aprendendo ao longo desse tempo, mas eu acho que essas são as mais impactantes, são as que mais assim mudaram muito a forma como eu venho realizando meus treinos e como isso está repercutindo na manutenção da minha performance. Talvez nenhuma dessas dicas valha para você, talvez você já faça todas elas, mas eu acho que o ponto principal do vídeo é fazer você despertar para talvez alguma coisa que você está deixando passar. E então, o recado principal é, nem sempre tudo se resolve com mais força, com mais treino, com mais brutalidade. Às vezes usar a cabeça vai fazer com que você tenha resultados muito, muito bons, tá certo? E é isso aí, um abraço, tchau.